A igreja abrir suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Leremos a partir do verso 13 até o final do capítulo. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13 até o final do capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Como devemos reagir diante do sofrimento injusto que nos sobrevém? Vejam, o sofrimento é uma condição da vida humana. Por vivermos, em algum momento sofreremos. Mas o sofrimento ele pode ser uma espécie de castigo, ele pode ser justo, portanto, quando fazemos algo errado, quando praticamos um crime, somos punidos por isso. E essa punição normalmente é uma punição justa pelo mal que fizemos. Este sofrimento, portanto, deste sofrimento não podemos reclamar. Contudo, existem situações em que fazemos o bem e simplesmente porque fazemos o bem nós sofremos. Nós pagamos por isso. E esse sofrimento é, portanto, injusto. E nós, como cristãos, como povo de Deus, como deveríamos reagir à injustiça do sofrimento? Existem diversas formas e diversas instruções que a Escritura nos dá em situações como essa. E na carta do apóstolo Pedro, inclusive, nós encontramos mais de uma possibilidade, mais de uma instrução sobre como reagirmos e mais de um modelo que nos inspira em momentos como esse. Algumas semanas atrás, o Ediliano pregou aqui no final do capítulo 2, e ele introduziu o tema do sofrimento na vida do cristão. Ele falou do exemplo de Jesus Cristo, aquele que sofreu, e portanto que está conosco em meio ao nosso sofrimento, e que nós devemos olhar para ele e nos identificarmos com ele. Se o nosso mestre sofreu, nós também sofreremos. Encaramos isso, portanto, como uma naturalidade que decorre do discipulado. Porém, existe outra maneira de encarar o sofrimento que nos sobrevém. É olhar não para Jesus Cristo enquanto sofredor, aquele que foi insultado, aquele que foi espancado, aquele que foi morto, mas para Jesus Cristo como o vencedor, aquele que ressurgiu dos mortos e sujeitou toda a criação, inclusive os espíritos malignos, debaixo do seu poder. Servimos alguém que tem o poder sobre toda a criação. E isso, portanto, nos motiva e nos fortalece a permanecermos fiéis a Ele, porque, afinal de contas, quem temos além dEle? E se não o temermos, a quem temeremos? E é sobre isso e dessa perspectiva que nos fala Pedro nesses versículos
que nós lemos aqui agora há pouco, os versos 13 até o verso 22. Estes versos, especialmente a parte final, são alguns dos versos mais controversos e difíceis de toda a Escritura. Poucos versículos da Bíblia dão margens a interpretações tão diferentes como os versículos 18 a 22, que nos falam de Jesus indo pregar aos espíritos em prisão que foram desobedientes na época de Noé, e Noé foi salvo, por meio das águas, e essa água simboliza o batismo que nos salva, mas que não remove a imundícia, mas que é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Pedro fala tantas coisas que parece não ter absolutamente nada a ver com o sofrimento. Mas, na verdade, tem tudo a ver com o sofrimento. E é por isso que esta passagem ela tem que ser pregada, esses versículos têm que ser pregados em uma só mensagem. Porque se nós não tivermos a visão do todo, nós não vamos entender o que significa especificamente essas frases controversas e polêmicas que estão nos versos 18 a 22. O que Pedro está objetivando nesta passagem é instruir a igreja a permanecer fiel em meio às injustiças que ela sofre por professar a fé em Jesus Cristo. Ou seja, em meio a um sofrimento injusto que a igreja não merecia, que o cristão não merece passar, como ele deve se portar? Ele deve, Pedro diz, olhar para Jesus Cristo, aquele que triunfou sobre todo o mal e todos os poderes malignos. Então, vamos ao texto bíblico, e esses versículos, muitos deles são bastante conhecidos aqui. E essa mensagem ela está dividida em praticamente 2 pontos. Eu dividi em apenas 2 pontos fundamentais. O primeiro vai do verso 13 até o verso 17, que procura responder mais diretamente como agirmos diante do mal que nos sobrevém quando praticamos o bem. E o segundo ponto é olhar para aquele que venceu em nosso lugar e confiar nele. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Como agimos quando sofremos por praticar o bem? Pedro ele diz no verso 13: Quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Pedro está falando algo que é do senso comum. Se nós praticamos o bem, fazemos o que é certo, as pessoas não vão querer nos maltratar pura e simplesmente. Esse é o princípio básico. Normalmente é assim na vida, é a regra geral. Se nós somos bons cidadãos, não devemos temer o poder estatal e policial, porque não estamos praticando nenhum crime, nenhuma ilegalidade, então não esperamos sofrer o mal. Essa é a regra geral, porque estamos fazendo bem. A palavra de Deus, inclusive no Antigo Testamento, os versículos que nós lemos e que foram pregados na semana passada pelos Israel, eles nos falam disso. Salmo 34, o salmista, que procura praticar o que é bom, que procura refrear a sua língua, que não fala o mal, que não difama os outros, ele pode esperar ter uma vida mais longa, ele pode esperar ter uma vida próspera. Mas a experiência nos mostra que nem sempre as coisas são assim. E no próprio Antigo Testamento nós vemos isso na vida de Jó. Uma pessoa justa, mas que sofreu e perdeu tudo. Mesmo sendo um homem, uma pessoa boa, uma pessoa que praticava a justiça. Então Pedro está dizendo, olha, de regra, vocês não vão sofrer por praticarem o que é bom e por seguirem a Jesus Cristo, o que é bom. Porém, verso 14, pode acontecer de vocês sofrerem. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Haverá situações em que, por fazer o que é correto, por fazer o que agrada a Deus, por seguir a sua palavra, nós pagaremos um preço por isso. E quando isso acontecer, Pedro está dizendo, olha, não pensem que isso é uma maldição. Não pensem que vocês estão errados e que Deus está castigando vocês. Não pensem que vocês estão fora dos caminhos do Senhor porque vocês estão sofrendo. E, por favor, tirem da cabeça essa ideia mentirosa e diabólica de que o servo fiel não sofre, ou que o crente vai sempre prosperar e ter uma vida maravilhosa, linda, incrível, sem nenhuma dificuldade. Esqueçam disso, porque sim, em algum momento vocês vão sofrer por praticar o bem. Mas quando isso acontecer, vocês não são amaldiçoados, como talvez alguns possam pensar. Vocês não estão em pecado, como alguns talvez possam falsamente acusá-los. Mas vocês são bem-aventurados. A bênção de Deus está sobre a vida de vocês.
Reconheçam que vocês são bem-aventurados. E aqui Pedro está evocando as palavras do próprio Jesus lá nas Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados quando vos perseguirem e vos maltratarem e disserem todo o mal e todo tipo de calúnia contra vocês, porque vocês me seguem. Vocês são abençoados. Isso é um sinal de que vocês foram escolhidos por Deus, um sinal de que vocês foram chamados, e não um sinal de maldição divina, não um sinal de esquecimento. Esse sofrimento, por mais paradoxal que possa ser, é uma bênção de Deus sobre vocês. Então, Pedro faz aqui uma alusão a uma outra passagem, agora do Antigo Testamento, Isaías capítulo 8. Não vos amedronteis com as suas ameaças e nem fiqueis alarmados. Quando Isaías falou isso, 700 anos antes de Pedro escrever essas palavras, ele estava se falando para o povo de Judá, que estava com medo dos seus inimigos, reinos rivais que estavam prestes a invadir Jerusalém, causaram uma grande derrota militar, e o profeta diz: não os temais, não fiqueis alarmados com as coisas que eles temem. Por quê? Porque vocês devem temer a mim, o Senhor, e não eles e o seu poder político, militar ou econômico. Da mesma forma, Pedro pega esta mensagem que foi direcionada ao povo de Judá, num contexto político, lá no Antigo Testamento, e agora ele aplica a todos os cristãos e aos seus leitores que receberam essa carta originalmente. Ele diz: não tenham medo. E aqui, não apenas não tenham medo daquilo que essas pessoas más têm medo, essas pessoas têm medo normalmente do poder político e econômico, mas ele diz para não ter medo das ameaças que essas pessoas podem fazer. Eles podem ameaçar, eles podem gritar, eles podem fazer o mal, eles podem colocar vocês contra a parede, mas eles não têm o poder sobre vocês verdadeiramente. Porque vocês devem temer, em última instância, o próprio Senhor, porque Ele é que permite que essas pessoas estejam no poder ou não estejam no poder. E assim, ele diz, verso 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. No Antigo Testamento, parte dessa passagem aqui é ainda a citação de Isaías. No Antigo Testamento está escrito: antes santificai o Senhor no vosso coração, ou temei o Senhor. Aqui Pedro está dizendo: o Senhor, o Deus de Israel, é o próprio Jesus Cristo. É Ele que vocês têm que temer. Santificar a Cristo no vosso coração como Senhor, em última instância, o que ele está dizendo é que o temor de vocês deve, em primeiro lugar e antes de mais nada, estar direcionado a Cristo e a obedecer a Ele. Vocês estão sendo ameaçados por professar a fé em Cristo, mas não pensem em abandonar a fé por causa dessas ameaças, porque vocês têm que temer, em primeiro lugar, a Cristo e não aqueles que estão ameaçando vocês. É isso que Pedro está dizendo. É tanto um consolo quanto um alerta. Porque o principal que um servo de Deus deve temer, o principal temor que ele deve ter é ao Senhor, e depois o temor aos seres humanos, depois o temor ao homem, depois o temor às circunstâncias políticas, às circunstâncias econômicas, às circunstâncias militares. É a Cristo, portanto, que nós devemos santificar em nosso coração, ou seja, devemos colocar como centro de nossa vida, como centro da nossa tomada de decisões. O que Cristo quer que eu faça nessa circunstância e nesse momento? É isso que devemos nos perguntar diante da perseguição, diante das calúnias, diante das difamações que viemos a sofrer porque professamos a fé em Jesus Cristo. E aqui é importante lembrar mais uma vez, quando Pedro escreve essa carta, a perseguição forte à igreja pelo Império Romano ainda não havia começado. Naquela época, a perseguição era algo mais ou menos parecido com o que os cristãos sofrem hoje, em países que em outros tempos foram profundamente cristianizados, mas agora já não são. E muitas vezes os cristãos sofrem, portanto, exclusões de grupos, sofrem chacotas, sofrem represálias no trabalho, às vezes perdem o seu emprego, às vezes perdem amizades, às vezes suas famílias também os desprezam, eles são envergonhados por professarem a fé, são tratados como pessoas ignorantes ou como pessoas despreparadas, pessoas imaturas, pessoas inocentes e por aí vai.
É dessa maneira que os leitores de Pedro naquela época também eram encarados pelo mundo ao seu redor. E Pedro está dizendo, se vocês estão pensando em deixar de ser fiéis a Jesus Cristo porque estão com vergonha dessas pequenas represálias que vocês sofrem no dia a dia, então nós temos um problema sério, porque vocês devem temer, antes de tudo, a Jesus Cristo. Ele deve estar reinando no coração de vocês. E aí Pedro nos diz o seguinte, e vejam bem, este sofrimento que vocês estão passando, estas calúnias que vocês estão sofrendo, muitas vezes elas são uma oportunidade de compartilhar o evangelho com essas pessoas que estão caluniando, que estão debochando de vocês, que estão questionando o modo de vida de vocês e que se perguntam por que aquela pessoa abriu mão de tantos luxos, prazeres e confortos por causa desse tal de Jesus. O que esse tal de Jesus tem de tão importante assim para ela se sujeitar a uma vida assim de renúncias, de sofrimentos? As pessoas se perguntam. E quando as pessoas vierem e questionarem para vocês isso, vocês têm que estar preparados. É nesse sentido que tem que ser interpretada, portanto, a continuação do versículo 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse versículo aqui normalmente ele é usado para justificar a apologética, né? O que é apologética? É a defesa da fé diante dos ataques que ela sofre, especialmente por ateus. Isso acontece no âmbito principalmente acadêmico, cultural, né? Em público, e aí nós fazemos uma defesa sistemática e racional da fé cristã, tentando demonstrar que ela é razoável e verdadeira. Mas isso, de fato, esse versículo fundamenta essa perspectiva, mas devemos ter em mente aqui que o principal objetivo de Pedro, neste momento, não era articulações acadêmicas ou uma defesa diante de um tribunal ou diante de um julgamento, ainda que isso também possa ser o caso, mas o principal que Pedro tinha em mente aqui era o nosso dia a dia. Situações em que o mundo olha para nós e não entende por que nós vivemos do jeito que nós vivemos, e eles ficam curiosos. E eles nos perguntam, por quê? Por quê, Rodrigo? Por que tu não tem um monte de amantes como nós temos? Por que, Israel, que tu não tem essa vida imoral que nós temos, que é tão satisfatório fazer aquilo que nós gostamos de fazer sem nenhum freio, sem ninguém nos impondo uma autoridade externa? Por que as pessoas te xingam, debocham de ti, tu fica calado, ou responde com mansidão, ou não é agressivo, não é vingativo, né? Sendo que talvez se tu te vingasse, tu ia ter uma satisfação de estar fazendo justiça, né? Por quê? Por que tu reage dessa maneira? As pessoas se perguntam, por que esse modo de vida é diferente, tão radicalmente diferente do nosso modo de vida? E quando isso acontecer, nós devemos estar preparados, a razão da nossa esperança, ou seja, nós suportamos tudo isso, nós suportamos os sofrimentos para professar a fé em Cristo, nós renunciamos a tantas coisas porque nós temos uma esperança futura. Lembrem-se que lá na nossa segunda mensagem nós falamos que Pedro dizia que nós temos que ter em mente, ter uma disciplina de pensar na esperança que há de se manifestar na vinda de Jesus Cristo. Ou seja, em algum momento, na volta de Cristo, nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado, veremos face a face, teremos a vida eterna, teremos alegria eterna e perpétua. Essa é a razão da nossa esperança. E Pedro diz, vocês têm que estar preparados. Isso não quer dizer que vocês têm que ser teólogos sistemáticos, com amplo preparo acadêmico e filosófico, mas ele está dizendo, vocês têm um motivo para renunciar a tudo isso. Então, falem para as pessoas, estejam preparados para dizer por que vocês adotam esse estilo de vida, por que vocês consideram Cristo Senhor de vocês, por que vocês têm esperança diante de tudo que está acontecendo e de todo o mal que vem sobre a vida de vocês. Mas ao fazerem isso, verso 16, façam com mansidão e temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A defesa da nossa fé, falar aquilo que nós cremos, explicar para o incrédulo, inclusive para aquele que está nos difamando ou caluniando, por que nós vivemos assim, ela deve ser feita de uma determinada maneira. Não nos é dado responder na mesma moeda. Não nos é dado, pela palavra de Deus, sermos vingativos.
Não nos é dado sermos grosseiros, não nos é dado sermos arrogantes, não nos é dado agir de uma maneira que confrontemos as pessoas simplesmente pelo amor ao debate, pelo amor ao confronto, pela ideia de vencer uma discussão. Pedro nos diz que nós devemos fazer com mansidão e temor, ou seja, com gentileza, com humildade. O que é muito diferente do que nós vemos hoje no campo da apologética, muitas vezes, nas discussões teológicas, na defesa da nossa fé. Às vezes até as pessoas gostam de expor a ignorância do incrédulo, do pagão, ou responder na mesma moeda, difamando, ou compartilhando. É irritante como às vezes as pessoas pensam que os fins justificam os meios, né? Às vezes, e no meio evangélico isso acontece também. As pessoas pensam que uma mentirinha para a glória de Deus pode, uma fake news para a glória de Deus pode, desde que a gente fale o evangelho. Não, não pode não. Não pode. Nós temos que nos ater à realidade das coisas. Nós temos que falar a verdade. Nenhuma mentira, nenhuma manipulação, nenhum jogo de palavras que nós sabemos que é uma manipulação retórica é válido na defesa da nossa fé. Nós temos que agir de uma maneira honesta, de uma maneira adequada. Pedro está sendo bem claro aqui. Ajam de uma maneira adequada, né? E porque se vocês fazerem assim, se vocês demonstrarem mansidão diante de ataques caluniosos, diante de difamação, vocês vão deixar envergonhados aqueles que vos estão difamando. Eles vão perder toda essa arrogância, toda essa aparente força que eles têm quando debocham de vocês, quando difamam vocês. Vocês têm que agir, portanto, de uma maneira diferente, porque a maneira como vocês agir, a forma como vocês reagir, vai determinar se o conteúdo que vocês estão falando vai ser aceito ou não, vai ser considerado verdadeiro ou não. Faz parte da nossa defesa a maneira como nos defendemos. Pedro fala isso com muita clareza. Aquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o nosso sofrimento é uma oportunidade. Nem todo sofrimento é uma oportunidade, mas nós devemos nos perguntar, Pedro está dizendo aqui em outras palavras, estamos sofrendo por causa do Evangelho? Será que isso não é uma oportunidade de compartilharmos a razão da nossa esperança com aqueles que não conhecem essa esperança e não conhecem a Cristo? Será que Deus está nos dando essa oportunidade agora por meio do nosso sofrimento? Devemos sempre nos fazer essa pergunta. E ao fazer essa pergunta, devemos estar preparados, portanto, para responder toda e qualquer indagação que essas pessoas fizerem sobre a razão da nossa esperança e de uma maneira adequada, de uma maneira humilde e de uma maneira que seja coerente. É isso que quer dizer com boa consciência. Sem hipocrisia, ou seja, aquilo que nós falamos, olha, veja bem, eu creio que devo viver assim, porque eu creio que isso agrada a Deus, e creio que no futuro as coisas serão diferentes, e bom, mas se eu vivo de uma maneira incoerente com isso que eu digo que eu creio, eu estou destruindo a minha defesa da fé, estou destruindo a minha apologética. Ou seja, aquilo que eu falo que eu acredito, eu devo acreditar de verdade. Não há espaço para hipocrisia. Não há espaço aqui para agir de uma determinada maneira que contraria aquilo que eu digo que acredito. Eu tenho que viver de uma maneira coerente, portanto. Se eu não viver de uma maneira coerente, os meus atos vão desmentir tudo aquilo que as minhas palavras estão tentando dizer e tentando explicar para os incrédulos. Então, a apologética ela passa por um discurso que falar de uma maneira adequada com conteúdo, mas também passa por uma vida que é coerente. E não somente uma vida que é individualmente coerente, mas que a coletividade, lembre-se, Paulo está falando para a igreja e não para uma pessoa só. A igreja, a comunidade como um todo deve mostrar que esta verdade que nós dizemos crer é verdadeira. A maneira como nós vivemos e praticamos a fé entre nós mesmos, a maneira como nos tratamos a nós mesmos, a maneira como nos cuidamos de nós mesmos é também mais um argumento apologético que demonstra a razão da nossa esperança. Porque se não temos nenhuma preocupação com o nosso irmão que congrega e professa a mesma fé conosco e que está sofrendo, nós estamos demonstrando novamente que a nossa fé
não é exatamente aquilo que estamos dizendo, não está havendo essa boa consciência, está havendo, na verdade, uma espécie de hipocrisia. A igreja, portanto, a comunidade é uma demonstração prática da veracidade da nossa fé. E aqui, concluindo esse ponto, no verso 17, Pedro diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O sofrimento pode ser, portanto, da vontade de Deus. Quando ele não é da vontade de Deus, quando, na verdade, não é da vontade de Deus num certo sentido de que nós pratiquemos o mal. E porque praticamos o mal, agora estamos sofrendo as consequências do nosso mal praticado. E, bom, esse sofrimento, a princípio, não era a vontade de Deus, porque Deus sequer queria que nós praticássemos o mal. Agora haverá circunstâncias que, praticando o bem, nós sofreremos consequências justamente porque praticamos o bem. Mas é muito melhor sofrer porque praticamos o bem do que sofrer um justo castigo por termos praticado o mal. Nós não temos direito de reclamar, reclamar como se fôssemos vítimas de um julgamento justo sobre nossa vida. Ai, estou sofrendo, sou vítima. Não, não é vítima, é um julgamento justo que sobreveio. Agora, há situações em que, de fato, nós estamos sendo como que vítimas. Não se trata aí de vitimizar, mas ao invés de ficar numa autocomiseração, eu sou vítima, pobre de mim, eu sou uma vítima dos outros, etc. e tal, não. Nós temos que olhar para o sofrimento de uma outra maneira, que não a auto-vitimização e não a lamentação eterna e perpétua. E não procurar justificativas para a nossa vida, para os nossos fracassos por meio do sofrimento. Mas Pedro está dizendo que devemos, em muitas dessas circunstâncias, olhar para esse sofrimento, portanto, como uma oportunidade de glorificar a Deus e como uma oportunidade de confirmar a nossa fé e a veracidade dela, porque o sofrimento é uma prova que sobrevém também sobre a nossa fé. E aqui nós entramos, então, no segundo ponto, que é do verso 18 até o verso 22, quando, então, Pedro nos chama para que, diante dessas circunstâncias de sofrimento, de calúnias, de difamação, nós olhemos novamente para Cristo. Assim como ele tinha sugerido anteriormente, capítulo 2, que olhemos para o Cristo crucificado, o Cristo sofredor, o Cristo que levou sobre si o nosso pecado, ele que era justo acabou sofrendo a penalidade que nós merecíamos. Agora Pedro quer que nós olhemos também para o Jesus Cristo vitorioso sobre a morte, sobre o pecado e sobre todos os seus inimigos. Ou seja, o sofrimento e a morte de Cristo não é a história toda. A história não acaba com Jesus num túmulo ou numa cruz. A história ela vai além, ela termina de uma outra maneira e de uma maneira triunfante. E nós devemos ter essa consciência de que o cristianismo trata do triunfo de Deus. E não simplesmente da autoaniquilação de Deus na cruz, mas sim do triunfo dele sobre todo e qualquer mal. E isso, portanto, nos dá força para persistir e permanecer na nossa fé diante de qualquer circunstância adversa que nos sobrevenha. Assim, verso 18... pois também Cristo morreu. Pedro retoma, Cristo morreu de fato, ele sofreu. E esse sofrimento não foi justo, essa morte de Cristo ela não foi justa. Porque vejam bem, ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O sacrifício de Cristo aconteceu uma única vez, ele morreu uma única vez. Mas ele morreu sem merecer morrer. Ele era justo. Ele não merecia a morte. Ele não merecia o castigo. Ele não merecia a cruz. A única pessoa que viveu nesse mundo que não merecia a morte, porque nunca pecou, é Jesus Cristo. Para todos nós, a morte é um castigo que decorre do pecado desde Adão até os dias de hoje. A morte é o justo castigo pela desobediência a Deus, pelo pecado. Mas Jesus Cristo não merecia essa morte. Ele não merecia, mas mesmo assim ele morreu. E por quê? Pedro diz, ele morreu o justo pelos injustos. Ele sofreu a pena. E aqui é um dos versículos mais claros do Novo Testamento que nos fala do fato de que Jesus Cristo nos substitui na sua morte. O justo pelo injusto. Nós, que éramos injustos, merecíamos a morte.
A morte é um castigo merecido pelo pecado. Contudo, Jesus Cristo sofre a morte em nosso lugar, para que a morte que nos sobrevier na presente era não seja uma morte eterna, mas seja apenas um evento passageiro do qual nós ressurgiremos, assim como ele ressurgiu dentre os mortos. Ele, portanto, sofre o castigo que nós deveríamos ter sofrido. E esse castigo, esse sacrifício, essa entrega dele, ela ocorre uma única vez porque ela foi perfeita. Uma única vez. Jesus não precisa morrer de novo e de novo e de novo por cada pecado que nós cometemos. A Santa Ceia que nós fazemos aqui não é como certas correntes do cristianismo ensinam, uma repetição do sacrifício de Cristo, como se nós tivéssemos, cada vez que partimos o pão, distribuímos o pão, estamos novamente matando Jesus. Não, nada disso. Ele morreu uma única vez, de uma vez por todas, lá na cruz. E com esse único sacrifício, ele pagou toda a penalidade por todos os pecados de todos aqueles que creem nele por todas as eras. Ele pagou, ele sofreu, e ao mesmo tempo que ele sofreu, ele triunfou. E ele continua, portanto, morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para quê? Para conduzir-vos a Deus. Foi por meio desta morte. Essa semana, no culto da Reforma, eu falei sobre a teologia da cruz, especialmente a teologia da cruz de Lutero, e Lutero dizia que a crucificação, a morte de Cristo é a revelação suprema de Deus, de quem Ele é e do seu amor. Mas ali na cruz o que nós vemos é morte, fraqueza, derrota, desespero. Mas é na morte, na fraqueza, na derrota e no desespero que Deus conquista a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre a fraqueza, sobre o desespero. Ou seja, Deus se revelou pelo contrário daquilo que Ele é. A sua glória foi revelada na fraqueza, o seu poder foi revelado na fraqueza, a sua glória foi revelada na aparente derrota. Ali, portanto, a morte e o pecado foram derrotados. E, portanto, na sua entrega, Jesus nos conduz a Deus. Nós que não tínhamos acesso a Deus, agora podemos ter acesso a Ele por causa dessa entrega de Jesus Cristo. E, novamente, eu quero relembrá-los aqui, não é justo. O que Jesus sofreu na cruz não era justo porque Ele não merecia. Quem merecia éramos nós. Nós merecíamos esse castigo, mas Ele sofreu em nosso lugar. Essa é a redescoberta do Evangelho que a Reforma Protestante, do qual celebramos mais um aniversário no dia 31 de outubro, é essa redescoberta que a Reforma Protestante nos traz, que Deus justifica pecadores que não merecem a salvação. Ninguém merece, ninguém vai para o céu por fazer o bem, ninguém vai para o céu por praticar boas obras, por comprar indulgências, por dar o dízimo, por pagar algum valor, ou porque se tortura, ou porque se faz o mal. Nós vamos ser salvos por causa do que Jesus fez por nós, porque Ele pagou a penalidade em nosso lugar, e assim agora Ele nos conduziu a Deus. Mas esse aparente parêntese que Pedro faz aqui no seu argumento, ele na verdade tem como objetivo nos apontar para o que acontece depois, a vitória de Jesus Cristo, a manifestação da vitória de Jesus Cristo a todos os poderes. E aí Pedro diz: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus morreu como um ser humano, na carne aqui, morreu no corpo. Ele foi morto, o credo apostólico diz, foi crucificado, morto e sepultado. Ele morreu, morte verdadeira, não foi uma ilusão, como dizem os muçulmanos, não é que ele ficou debilitado e não morreu, não, ele morreu de verdade. Ele morreu como um ser humano morre. A morte de Jesus foi real, e ele não era um fantasma, não era uma aparência de ser humano, ele era um ser humano real que morreu. Ele morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Aqui não se trata de o espírito dele desencarnado saiu por aí, né, como um espírito de luz. Isso aí é mentalidade da filosofia grega, mentalidade espírita. O cristianismo não tem essa mentalidade greco-romana ou espírita. O cristianismo tem a mentalidade de que nós temos uma era de pecado sujeita à morte e uma nova era de vida eterna com um corpo ressurreto e glorificado. E aqui, portanto, o que Pedro está falando é do estado de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Ele é vivificado no Espírito, ou seja, ele é ressuscitado. Ele morreu, mas ressuscitou. É isso, provavelmente isso que Pedro está falando.
E uma vez que ele foi vivificado pelo Espírito, ele também, aí verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí vem uma passagem muito difícil. O que Pedro está querendo dizer aqui? Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Que espíritos são esses? O que é isso? Quando isso aconteceu? O que ele falou e o que aconteceu depois disso? Vejam que há coisas que o texto não explica. E essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, porque a verdade é que nós não sabemos exatamente quais eram os referenciais bíblico-teológicos que Pedro e os leitores originais tinham em mente. E ao longo da história, diversos teólogos, pais da igreja, pastores, reformadores, interpretaram essa passagem de diversas maneiras. Alguns, por exemplo, defendem que esse texto está ensinando que Jesus, entre sua morte e ressurreição, desceu aos infernos, né? E ali ele pregou para aqueles que estavam mortos e deu uma oportunidade deles aceitarem a mensagem e serem salvos. É quase que uma teoria da segunda chance. Essa ideia ela surgiu na igreja primitiva porque se queria ter uma explicação sobre duas coisas. O que Jesus fez entre a morte e a ressurreição? O que houve com ele? Entre a noite, ali no sábado até o domingo de manhã, né? O que ele fez? Estava morto, tá, mas e aí? Estava consciente, não estava consciente, estava com Deus, estava no inferno. E o que ele fez? Em segundo lugar, o que acontece com as pessoas que não ouviram a pregação do Evangelho, especialmente aqueles que viveram antes de Jesus Cristo e não tinham como ter ouvido, nem rejeitado a mensagem? Aí, para tentar explicar isso, eles disseram assim, olha, durante aquele período da morte, Jesus foi em espírito ao lugar dos mortos e pregou para eles e deu uma oportunidade de salvação. E, na verdade, com isso se conclui que talvez todas as pessoas que morreram e não ouviram o Evangelho vão ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho lá no inferno, ou talvez até tenham ouvido, mas terão uma segunda chance e poderão ser salvos. Alguns pais da igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, defendiam isso. O problema é que nós temos outras passagens bíblicas que dizem que não é assim. Aos homens é dado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não há uma segunda chance depois da morte, segundo este texto de Hebreus e outros mais. E, portanto, Agostinho, um dos maiores pais da Igreja Antiga, tentando resolver esse problema de teologia, disse que não. Isso aqui significa o seguinte, que nos dias de Noé, o Espírito de Cristo estava sobre Noé. E assim, quando Noé pregava aquelas pessoas más que haviam lá, o arrependimento, era o próprio Cristo que estava pregando por meio de Noé. Esses espíritos que hoje estão no inferno, sofrendo castigo pela sua desobediência, estão mortos, etc. e tal, eles ouviram a pregação de Cristo por meio de Noé. Essa foi a explicação que Agostinho deu, só que Agostinho não entendia o grego e ele estava preocupado apenas em encontrar uma explicação lógica para a Bíblia. E esse é um grande problema da interpretação bíblica. Nós vamos para o texto com preconceitos e queremos forçar o texto a se encaixar nas nossas ideias preconcebidas. Isso é muito comum. Os reformadores muitas vezes adotaram essa interpretação de Agostinho, mas hoje é mais um consenso, uma terceira linha de interpretação essa que me parece a mais correta, a que faz mais justiça ao texto bíblico no original, no grego, e ao contexto da passagem, que fala de sofrimento, fala de Noé e fala, portanto, de como nós reagimos ao sofrimento. Nesse contexto, temos que entender, então, que o que aconteceu foi o seguinte. O texto fala assim, Jesus foi morto na carne, ele morreu, primeiro ponto. Segundo, ele foi vivificado no Espírito, ou seja, ele ressuscitou. E depois disso, ele foi aos espíritos em prisão e pregou aqui, apesar do verbo queriço, dar a entender de pregar o Evangelho, a verdade aqui é proclamar a sua vitória sobre eles. Jesus, depois da sua ressurreição, e não entre a morte e a ressurreição, na sua condição glorificada e ressurreta, proclamou aos espíritos, aos seres malignos, aos anjos, aos demônios, aos seres caídos, proclamou que ele triunfou sobre todo o mal. Esses espíritos em prisão são seres malignos que estão presos num lugar que Deus colocou, são anjos que se rebelaram contra Deus. A Bíblia não fala muito sobre eles, mas em alguns textos dá a entender que existem são os demônios, são seres aprisionados.
E possivelmente, eu não estou batendo o martelo, mas possivelmente seja uma referência também a uma passagem um tanto enigmática que está em Gênesis, no capítulo 6, que nos fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, né, e cobiçaram elas e tiveram filhos com elas, e desses filhos saíram gigantes. E alguns dizem que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos, que então tiveram relações sexuais com mulheres, naquela época de Noé. E esses descendentes dessa mistura de anjos com seres humanos eram pessoas extremamente más e depravadas. Isso levou ao crescimento da maldade no mundo, e por isso veio o dilúvio e destruiu tudo. E salvou Noé e sua família. É uma possibilidade. Mas o fato é que espíritos aqui, a palavra espírito no Novo Testamento, ela nunca se refere a pessoas. Quando se refere a pessoas, a palavra usada no grego é psique, que significa alma. Agora, quando se fala a palavra pneuma, espírito, geralmente se refere a seres angelicais, ou até mesmo seres malignos, como os demônios. Então, espíritos em prisão provavelmente não são pessoas, não são seres humanos, mas sim anjos, demônios. E Jesus foi, portanto, a esses espíritos proclamar que ele venceu. E esses seres que foram tão malignos e que causaram tanto mal para a humanidade, inclusive sobre eles, Jesus venceu, Jesus triunfou. E se Jesus triunfou sobre ele, o povo de Deus não deve temer qualquer mal que qualquer pessoa, qualquer governante, por mais poderoso que pareça, possa praticar contra eles, porque eles estão servindo aquele que venceu todo e qualquer mal. O Cristo ressurreto, que ascendeu aos céus, é o que diz o verso 22, e está à direita de Deus. E todas as coisas, inclusive anjos, potestades e poderes, lhe estão submetidas. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A quem temeremos, portanto, se nós servirmos a Ele? Vejam, toda essa aparente digressão que Pedro faz é para ressaltar, portanto, a grande vitória de Jesus. E aí Pedro vai dizer ainda, para complicar um pouquinho mais, né, vamos entender que assim, Jesus então pregou a espíritos demoníacos que estavam aprisionados e pregou a sua vitória. Não deu oportunidade de arrependimento, mas sim proclamou a sua vitória a esses espíritos em prisão e mostrou: o meu reino, o meu poder agora está consumado e vocês estão definitivamente derrotados. Mas Pedro vai dizer no verso 20, esses espíritos, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Um monte de verdades teológicas aqui em poucos versículos. Pedro emendou tudo assim, que fica até difícil de entender. Mas tentando explicar aqui resumidamente, porque o nosso tempo está passando. Pedro recorre à história de Noé para explicar. Vejam bem, no dia de Noé, o mundo estava tomado pelo mal, por pessoas maus, por seres maus. Os seres malignos atuavam com uma grande intensidade naquela época, e Deus decidiu salvar Noé e sua família, destruindo o mundo. E Noé, portanto, foi salvo através da água. A arca estava ali, a água, ao mesmo tempo que destrói todos esses seres malignos, todas essas pessoas más que odiavam Noé e sua família e que não permitiam que ele vivesse uma vida piedosa, ela destrói essas pessoas e destrói esse mal e também mantém a arca flutuando naquela água. A água, portanto, é um instrumento de morte, um instrumento de juízo, mas também é um instrumento de salvação daqueles que Deus escolhe, daqueles que Deus chama. E, portanto, Pedro está dizendo: olha só, Noé e sua família, uma pequena minoria, 8 pessoas, mas Deus não abandonou essas 8 pessoas que ele escolheu e que ele chamou, mas ele salvou elas por meio da água. E essa água que, por um lado, destruiu os maus, mas preservou Noé, ela é um tipo, ou seja, um símbolo do batismo que salva vocês. Vocês, quando foram batizados, de alguma maneira, ao descer as águas, vocês também morrem para o pecado e para o mal. É uma morte ali, é um juízo de Deus sobre o mal e a natureza pecaminosa de vocês. Só que a morte não é a resposta final de Deus, porque vocês estão em Cristo, então vocês ressuscitam e ressurgem da água para uma nova vida. Então, na água e por meio da água, vocês serão tanto julgados quanto salvos. Por isso, a arca e o dilúvio
são a água que salvou Noé e que trouxe juízo sobre o mundo, ela é também um símbolo do batismo. Ela apontava para a realidade futura, que é o batismo cristão, que também nos salva. Só que aí, à luz disso que eu falei, vocês podem se perguntar, então, o batismo salva? Então, regeneração batismal, aplica uma água lá e está purificado dos pecados, está salvo? Não, porque Pedro continua no verso 21, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, como eu falei, porém, isso não é a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro qualifica essa afirmação com duas verdades aqui. Primeiro, e a mais importante, não é a água do batismo que nos salva, mas a ressurreição de Jesus Cristo e o triunfo dele sobre todos os poderes e todo o mal. É a ressurreição de Jesus Cristo que nos salva. O batismo é um sinal e selo desta verdade fundamental. E aí Pedro relembra outra coisa, não adianta você se batizar e fazer um ritual, porque não é o ritual em si que salva. Porque esse ritual, simplesmente aspergir ou fazer a pessoa dar um mergulho na água, não vai remover a imundícia da carne. A imundícia da carne é uma forma de falar do nosso pecado, da nossa velha natureza. Simplesmente dar um banho na pessoa não vai limpá-la espiritualmente, não vai salvá-la, não vai remover. O que faz isso é a ressurreição de Jesus Cristo e também a fé, o aspecto subjetivo do batismo. Pedro está lembrando aqui a indagação de uma boa consciência para com Deus. Quando você foi batizado, você professou a fé em Jesus Cristo. Essa é a indagação de uma boa consciência para com Deus. É esta fé que age para salvar, que atua nesse ritual, e esse ritual, portanto, é um sinal e selo dessa graça que vem por meio da fé. E nós, quando fomos batizados, e Pedro quer lembrar, porque aqui também é um alerta, quando nós nos batizamos, nós professamos a fé em Jesus Cristo e fazemos como que uma espécie de... E aí daí vem a origem do sacramento, uma palavra militar, do compromisso, do juramento que o militar faz. Há uma promessa que nós fazemos a Deus. Nem sempre isso é ressaltado, né? A gente fala tanto da graça, mas no batismo fazemos uma promessa a Deus. E assim nós somos salvos. Então Pedro está lembrando, lembrem-se, meus irmãos, o batismo salva vocês, mas não pensem que só por terem tomado um banhozinho, aquele ritual, vocês podem viver do jeito que vocês quiserem, inclusive podem negar a Cristo, não, porque no batismo vocês fizeram a profissão de fé diante de Deus, vocês prometeram diante de Deus seguir com fidelidade, uma boa consciência, uma vida nova que esse ritual simboliza, uma regeneração, uma transformação de vida. Então lembrem-se do batismo de vocês, para que vocês permaneçam fiéis em meio ao sofrimento, porque este que vos salva por meio do batismo, que ressuscitou dos mortos, tem, como nos diz o verso 22, todo o poder sobre toda a criação. É isso, meus irmãos, resumidamente, que Pedro quer dizer nesta passagem altamente controversa e de difícil interpretação, e que muitas vezes teólogos eminentes como Lutero, Calvino, diziam que não tinham certeza da interpretação. Mas hoje uma grande maioria dos teólogos e pastores interpretam nesse sentido. E vejam, eu gostaria que aquela interpretação de que Jesus ir e pregar aos espíritos em prisão, está falando de Jesus ir até o inferno e dando uma oportunidade para aquelas pessoas serem salvas. Eu gostaria que isso fosse, sinceramente, eu até gostaria que isso fosse verdade, né? Seria bom ter uma segunda chance, né, para as pessoas. Mas acontece que a Escritura não nos dá fundamento para essa teoria. Ela não nos dá esse fundamento. A Escritura nos diz que é nessa vida que nós decidimos servir a Cristo ou não. É nessa vida, o que fazemos nessa vida tem consequências eternas. E, portanto, Pedro está dizendo, diante de qualquer adversidade que vier sobre vocês, permaneçam fiéis a Jesus Cristo. E assim eu quero trazer as aplicações aqui para encerrarmos a nossa mensagem. E a primeira aplicação é a seguinte: defesa da nossa fé. Vejam como eu falei,
Os sofrimentos que nos sobrevêm podem ser uma oportunidade de compartilhar a nossa fé com as pessoas que perguntam sobre a razão da nossa esperança e por que suportamos as adversidades de uma maneira firme. Quando fizermos isso, nós devemos, portanto, ter a ciência de que Deus nos colocou nesse mundo não para fugirmos do mundo, não para darmos as costas às pessoas e vivermos de uma maneira isolada. Deus nos colocou para vivermos no mundo, em sociedade, com pessoas, conviver com pessoas que não creem. E essas são oportunidades, portanto, de que o seu evangelho se expanda diante dessas pessoas. Agora, temos uma maneira adequada de interagir com essas pessoas, e Pedro vai dizer: ao invés de nos escondermos quando formos caluniados e difamados, nós temos que estar preparados para um diálogo humilde, amoroso e respeitoso. Essa é a verdadeira apologética que glorifica a Deus e ganha o incrédulo. Temos que dar a razão da nossa esperança com boa consciência, com respeito, com humildade, e, portanto, vivendo de uma maneira coerente com aquilo que dizemos que acreditamos. Mas aqui é um segundo ponto dessa aplicação, que é o seguinte: a melhor apologética não é quando defendemos individualmente a nossa fé com bons argumentos, ainda que isso seja importante, mas sim quando vivemos ela em comunidade, quando a nossa igreja, a nossa comunidade manifesta a glória e a presença de Deus ao mundo. Isso significa que viver o evangelho em comunidade vai dar um testemunho da realidade do Cristo ressurreto e do seu poder e da sua glória. Agora, como que você vai fazer isso se você vem na igreja de vez em quando? E mesmo que você venha na igreja todos os domingos, você só vem na igreja, né, vai embora para sua casa e depois entra novamente no modo secular. Não sabe sobre a vida dos seus irmãos, não sabe sobre o que eles estão passando, não tem comunhão com ninguém, não se preocupa com a vida de ninguém. Onde que está a comunidade transformada pelo evangelho? A maneira como vivemos o evangelho mostra ao mundo a razão da nossa esperança. Isso significa então que nós somos chamados, à luz do que Pedro fala, a vivermos mais intensamente o evangelho em comunidade, com a igreja. Faça esse exercício de falar com seus irmãos, de praticar, não só após o final do culto, ao longo da semana, saber como eles estão passando, orar por eles, participar dos PGs, que também são uma forma de tentar fortalecer esses laços de comunhão. Mas muito além disso, gastar tempo com seus irmãos, viver em comunidade, tudo isso é parte da demonstração da razão da nossa esperança. A segunda aplicação é que o sofrimento pode ser um sinal da bênção de Deus e não de maldição, e, portanto, quando você sofrer, faça o bem, custe o que custar. Permaneça firme, permaneça fiel e lembre-se das palavras de Jesus: bem-aventurados sois. Não é coitados de vocês, porque talvez um dia as coisas melhorem. Não, Jesus diz: bem-aventurados sois quando forem perseguidos, e não futuramente quando a perseguição acabar. Ou seja, em meio ao sofrimento, Deus promete que estará conosco e não vai nos abandonar. E Ele vai fortalecer a nossa fé e vai nos capacitar para esses momentos. Então lembre-se disso. Permaneça firme, permaneça fiel em meio ao sofrimento, custe o que custar, porque esse é o nosso chamado. Terceira aplicação, e esse é um consolo: ser minoria não significa estar errado. Pedro fala que apenas 8 pessoas foram salvas nos dias de Noé por meio das águas, e Pedro diz: olha, isso daí aponta para vocês. Vocês, igreja, no contexto que vocês estão vivendo, os leitores de Pedro eram uma pequeníssima minoria para o Império Romano. E hoje, em muitos lugares que nós estamos, nós também nos sentimos minoria, e muitas vezes a pressão da nossa sociedade, da nossa cultura, da mídia, que adora achincalhar a fé cristã, que adora nos pintar como intolerantes, como maus e perversos, nós pensamos que, de fato, nós somos uma minoria, pensamos que por sermos minoria nós estamos errados. E que nós não vamos resistir, e que o evangelho não vai resistir, e que a igreja não vai resistir, e que o mal vai triunfar em nosso mundo. Mas Pedro está nos lembrando, assim como Deus preservou Noé e sua família, uma pequena minoria naqueles dias tão perversos, Ele também vai preservar o seu povo hoje. E não é porque você está em menor número que você está errado. Não é porque a Globo, a CNN ou coisa falam coisas mentirosas e caluniosas sobre o evangelho que vocês estão errados.
Não é porque a cultura, a mídia diz que o que nós chamamos de certo, eles chamam de errado. Não é por isso que eles estão certos e nós estamos errados. Eles continuam errados, não importa quantos eles sejam. Então, nós somos chamados a manter a nossa posição, pouco importando se são 100 contra 1. Está na moda, né, aqueles debates que fica uma pessoa circundada por 30 pessoas, né, contra ela. Isso é uma lembrança e mais uma ilustração. A maioria não significa a verdade, não significa que estão certos. Quarta aplicação. Lembre-se, portanto, do seu batismo. Você não foi salvo por um ritual, mas porque creu na ressurreição de Jesus Cristo que garante sua salvação. Agora, quando você se batizou, você fez uma promessa diante de Deus, dos anjos e dos homens. Foi uma promessa que você fez. É um ato de graça, mas também há uma resposta subjetiva de promessa. Isso significa, portanto, que a sua boa consciência se sujeitou a Cristo como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você fez o compromisso de segui-lo por todos os dias, custe o que custar. Renove, portanto, nessa manhã esse compromisso diante de Deus. Participe depois da ceia, você que foi batizado na igreja evangélica, participe do pão e do cálice e renove esse compromisso de seguir, de servi-lo com fidelidade por todos os dias da sua vida, porque esse é o seu chamado. O batismo nos lembra que não acaba naquele dia que nós nascemos de novo, naquele dia que nós cremos, naquele dia que nós somos batizados, mas há toda uma vida e uma caminhada que nós somos chamados a mantermos a nossa fidelidade a Cristo. E a última aplicação, a quinta. Você serve o Senhor de todas as coisas, e esse inclusive é a tônica de todos esses versículos que nós lemos. Você serve o Senhor de todas as coisas, que tem todo o poder, inclusive sobre aqueles que podem nos fazer o mal. Você precisa de motivação maior do que essa para perseverar em professar a sua fé, onde ela é ridicularizada, rejeitada ou perseguida? Precisa de encorajamento maior do que esse para não ficar com vergonha, para que a vergonha não fale mais alto na sua vida? Quando você tiver a opção de professar a fé de Jesus Cristo ou se esconder? Pratique o bem, professe sua fé, viva de acordo com ela, sabendo que ao final, essa é uma garantia, aquele Jesus que também sofreu como nós sofremos e que está conosco em nosso sofrimento, é o mesmo Jesus, Pantocrátor, Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos, que subiu aos céus e que tem todo o poder e que nos garante que um dia estaremos com Ele, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Que Ele possa nos preservar, portanto, até o dia da sua vinda. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.